Três razões pelas quais Benjamin Netanyahu Bibi precisa sair. E o motivo número 3 não vai te surpreender. Estou fazendo este vídeo agora por dois motivos que vêm do mesmo lugar. A guerra acabou. Quando havia uma guerra, eu não me sentia à vontade para criticar o governo. Quando soldados estão lutando em Gaza, no Líbano, no Irã, no Iêmen, na Síria, achei que a melhor coisa que eu poderia fazer era explicar ao mundo o que realmente está acontecendo, especialmente quando a mídia internacional não parava de agir como porta-voz da propaganda do Hamas em Gaza. E eu vou continuar fazendo isso. Meu próximo vídeo será sobre como os judeus viviam em todos os países árabes muito antes da chegada dos muçulmanos, então não deixe de se inscrever. Mas outro motivo pelo qual estou fazendo este vídeo é que muitas pessoas me perguntam sobre isso, sobre a política interna de Israel, sobre o que os israelenses realmente estão discutindo, coisas que o resto do mundo nem sempre ouve. E uma das coisas bonitas sobre Israel é que é uma democracia ao contrário dos países árabes ao nosso redor. Aqui eu posso desfrutar da liberdade de expressão. Posso criticar o governo e nada vai me acontecer. Em Gaza, pessoas que criticam o regime são presas ou coisa pior. Essa é uma das maiores diferenças entre o Estado judeu e o mundo árabe: democracia e liberdade de expressão. Então vamos começar. Três razões pelas quais Bibi precisa sair. Razão número 1, 7 de outubro. Existem falhas tão graves que a pessoa responsável simplesmente precisa renunciar. O dia 7 de outubro é uma dessas falhas. Todos sob o comando de Netanyahu ou renunciaram ou foram demitidos. O ministro da Defesa Yoav Gallant, o chefe do Shin Bet Ronen Bar, o chefe do Estado-Maior das FDI Herzi Halevi, o chefe da inteligência militar Aharon Haliva e muitos outros oficiais de alto escalão da comunidade de defesa e inteligência de Israel. O primeiro-ministro também deveria assumir a responsabilidade e ir para casa. Os apoiadores de Netanyahu vão culpar o exército e os mais radicais vão dizer que é uma conspiração. Eu não lido com teorias da conspiração, nem da direita nem da esquerda, porque a verdade é que por trás da maioria dos grandes desastres não existe uma mente maligna manipulando tudo. É o oposto, a mediocridade. A preguiça e a arrogância também são qualidades que contribuem para o crescimento dos fracassados. Bibi não planejou o dia 7 de outubro para se manter no poder. Nenhum general traiu Israel. Eles falharam e deveriam voltar para casa. Mas há outras duas coisas diretamente relacionadas ao dia 7 de outubro pelas quais Benjamin Netanyahu é pessoalmente responsável. Mesmo que deixemos de lado o fracasso militar e de inteligência, houve também o fracasso do dia 8 de outubro. Nos dias que se seguiram, Israel simplesmente não funcionou. Os ministros do governo não funcionaram. E aqui está algo que até os apoiadores de Netanyahu sabem. O povo de Israel salvou o Estado de Israel. Israelenses comuns pegaram suas armas e saíram para lutar. E não estou falando do exército, estou falando de civis. Pessoas evacuaram outras, fizeram listas dos feridos e dos mortos, trouxeram equipamentos para soldados e para famílias que fugiram. Houve uma onda nacional de voluntariado e o governo simplesmente não apareceu. Esse fracasso dos ministérios do governo é responsabilidade do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e voltarei a esse ponto mais tarde. A terceira parte do 7 de outubro também é de responsabilidade direta dele. Por causa de Netanyahu, o Qatar transferiu dinheiro para o Hamas. Ele achou que estava comprando paz e tranquilidade, mas em vez disso, alimentou o monstro islamista em Gaza, financiado pelo Qatar. O Qatar é um dos maiores inimigos de Israel, e quem passou o pano para esse inimigo foi Benjamin Netanyahu. Nem estou falando do caso Qatar Gate, que está sendo investigado neste momento, no qual o Qatar supostamente subornou autoridades israelenses próximas a Netanyahu. Estou falando de anos da política de Bibi Netanyahu. O fato de que o dinheiro do Qatar entrou em Gaza com a aprovação de Israel e o apoio de Netanyahu fortaleceu tanto o Hamas quanto o Qatar. Por ter aberto essa porta, Bibi precisa sair. Razão número 2, a saga ultra-ortodoxa. Isso merece um vídeo longo só para si, mas em resumo, em 1948, alguns rabinos pediram a Ben Gurion que isentasse 400 estudantes de yeshivá do serviço militar para preservar um remanescente do mundo judaico destruído após o Holocausto. Ben Gurion concordou e depois se arrependeu. Em 1977, quando o Partido Likud chegou ao poder, esse número explodiu. Hoje são dezenas de milhares. Não é só que eles não servem no exército. Muitos deles também não trabalham
Suas esposas trabalham e eles vivem de benefícios sociais. Isso não começou sob Netanyahu, mas nos últimos 2 anos, durante uma das guerras mais longas e difíceis de Israel, seu partido não apenas tolerou isso, como cooperou com isso. Há poucos dias houve uma manifestação ultra-ortodoxa massiva contra o alistamento, e o Likud trabalhou lado a lado com ela. Alguns ministros quiseram ir, mas no final não foram, provavelmente porque uma ala ultra-extremista da comunidade ortodoxa também participou. Apenas um pequeno grupo dentro do partido Likud esteve disposto a denunciar a recusa em servir. Agora, eu sei que vou receber muitas mensagens de telespectadores ultra-ortodoxos decepcionados com o que estou dizendo. E sim, há Haredim que ajudam, que se voluntariam, que servem, como o pessoal do Zaka e alguns poucos soldados ultra-ortodoxos. Isso é verdade, mas é a exceção. Se você me dissesse que há 100 ou 200, 1000 estudiosos de Torá que o exército pode dispensar, tudo bem? Assim como liberamos atletas de elite ou músicos. Mas não é esse o caso. Dezenas de milhares não servem, não se voluntariam, não contribuem para o esforço de guerra e o partido governante coopera com isso. O governo envia um grupo para lutar centenas de dias de serviço na reserva, alguns dos quais não voltam para casa, enquanto diz a outro grupo que não precisam contribuir em nada. O terceiro motivo pelo qual Bibi precisa voltar para casa é um que você reconhecerá em seu próprio país, seja você da Espanha, da Índia, da Alemanha ou de Wisconsin: a corrupção. Existe um ditado famoso que diz: o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. E é verdade. Com uma pequena pausa no meio, Bibi foi primeiro-ministro por cerca de 15 anos. Tanto poder por tantos anos simplesmente corrompeu ele, Bibi e seu partido. Seu governo é o maior que Israel já teve, com inúmeros ministros desnecessários. O público sofre sob o peso da guerra, mas o governo continua engordando. Um desses ministros inúteis é o do Ministério da Cooperação Regional. Pense nisso. Que cooperação regional? Nós não somos exatamente a União Europeia com toda aquela cooperação frutífera. No Oriente Médio, a principal coisa que trocamos são explosivos. Eles disparam foguetes, nós revidamos. O nome do ministro é Dudi Amsalem. Você provavelmente nunca ouviu falar dele. A principal atividade dele parece ser distribuir cargos para os amigos. E o que ele tem promovido ultimamente? Uma lei que permite ao ministro nomear membros do conselho não por mérito, mas por lealdade política. Há tantas coisas urgentes para lidar: soldados, reservistas, os feridos, pessoas voltando para suas casas e comunidades destruídas no norte depois de 2 anos. E o que ele está fazendo? O que ele está promovendo? Uma lei que diz que os membros do conselho não serão mais escolhidos com base em critérios profissionais, mas de acordo com a vontade do ministro. Além de não ajudar a reconstruir Israel após a longa guerra, ele está destruindo o serviço público para distribuir cargos aos amigos. E se você acha que isso é apenas uma maçã podre, não é. Aqui está outro exemplo. Benjamin Netanyahu. Nos últimos dias essa história explodiu e veremos onde vai dar, mas Netanyahu tentou arranjar um emprego para o filho como chefe do Departamento de Diplomacia Pública na Organização Sionista Mundial. Há 2 questões aqui. A primeira é a contaminação das instituições sionistas com pessoas não qualificadas, algo que vem acontecendo há 4 anos. E eu vou dizer o seguinte: em alguns casos eu acho que tudo bem. Se alguém serviu no exército, trabalhou no serviço público por décadas e tem uma reputação no exterior, talvez seja aceitável que essa pessoa receba um cargo honorário, viaje, dê palestras, ganhe dinheiro. Não é a coisa mais moral do mundo, mas acontece. Mas Yair Netanyahu, o filho do primeiro-ministro, conseguir um emprego como chefe do Departamento de Diplomacia Pública com um salário de 50 mil shekels, cerca de 15 mil dólares, um carro e um escritório, não há muitos campos nos quais eu me considere um especialista, mas na área de defesa da imagem de Israel ao redor do mundo, provavelmente aprendi uma coisa ou outra nos últimos anos. Aprendi 2 coisas. Primeiro, a situação não é boa. E segundo, há pessoas incríveis fazendo um trabalho extraordinário nessa área sem receber um único shekel do governo. Pessoas como Eliav Betito, Ela Keinan, Yosef Haddad, Noah Tishby, Ashley Waxman Bakshi, Sahar Talioran e muitos outros. Yair Netanyahu não é um deles. Nos últimos 2 anos, Yair Netanyahu tem vivido em Miami. Ele não escolheu ficar em Israel durante a guerra e se voluntariar. Ele não criou nenhuma organização de Hasbara. Ele tem levado uma vida boa em Miami. E
E o fato de seu pai estar tentando conseguir para ele um emprego de luxo, altamente remunerado, em um campo tão importante, enquanto todos os outros nessa área trabalham de graça ou vivem de doações, isso é corrupção do mais alto nível. Está na hora do Bibi ir para casa. E só mais uma última palavra antes de terminarmos. Um dos maiores problemas de Israel é que o país se dividiu em dois campos, pró-Bibi e anti-Bibi. O campo anti-Bibi não conseguiu apresentar uma alternativa real. E eu acho que o campo anti-Bibi não percebe que, quando continuam dizendo qualquer um menos o Bibi, qualquer um menos o Bibi, eles na verdade o fortalecem, porque continuam falando sobre ele em vez de oferecerem outra coisa. Então, gostaria de mencionar alguns políticos que eu realmente respeito. Vou começar por Einat Will. Ela não é muito conhecida em Israel, mas muitas pessoas me pedem recomendações de livros, e ela escreveu um excelente chamado A Guerra do Retorno. Estava à espera de uma oportunidade para a mencionar. Vou colocar o link abaixo. E vou citar 3 nomes de políticos de direita que respeito. Vamos ver quantos inscritos eu perco por causa do que vou dizer agora. Naftali Bennett. Ele foi primeiro-ministro por um curto período e liderou uma coligação quase impossível. Eu o respeito muito. Dentro do partido Likud está Amichai Shikli, um homem de valores com formação na área da educação. Nem tudo no movimento Likud é ruim. E Moshe Feiglin, cuja dedicação ao povo de Israel na terra de Israel é maior do que qualquer tentativa de comprá-lo com um acordo ou um cargo. Sempre o respeitei. E é isso, meu amigo. Estou realmente ansioso para ler seus comentários. E quero agradecer a todos que apoiam o meu canal. Eu não recebo $7.000 do governo israelense por cada vídeo que eu posto, nem $6.000 e nem mesmo 7 shekels. Eu dependo do seu apoio para sobreviver. Se você não quiser perder o próximo vídeo, que será sobre como os judeus viviam em todos os países árabes antes da chegada dos muçulmanos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Porque se você não fizer isso, o YouTube não necessariamente mostrará meus próximos vídeos. Obrigado pelo seu apoio. Vejo você em breve. Yalla, tchau.